Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. O livro da expiação. E eu explicarei isso mais para frente. Por que esse tema, o tema da expiação, é tão importante. Bom, Levítico 11:44 é o versículo-chave do livro de Levítico. E diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então vocês vejam aqui que o tema importante neste versículo é a questão da santidade, né? E obviamente, como somos seres pecaminosos, precisamos de ter os nossos pecados expiados, perdoados, e daí o tema, ou o nome do livro de O Livro da Expiação. Então, o pano de fundo e propósito é exatamente isso. Responde à seguinte questão: como é que seres humanos pecadores podem se aproximar de um Deus que é tão santo? Então, a palavra santo e santidade ocorrem mais de 150 vezes no livro de Levítico. E é, obviamente, repleto de leis, né, que definem as maneiras como o povo de Deus deveria se portar e como deveria adorar. Ou seja, vocês vão me adorar? Vocês vão me adorar do jeito que eu quero. As condições são minhas. Eu estou disposto a perdoá-los, mas vocês têm que se submeter, porque sou eu que vou dizer como é que vocês vão me adorar, né? Então o povo, ele é instruído no livro de Levítico a manter o seu relacionamento com o Deus vivo, vivendo uma vida de santidade. Isso é muito importante, porque ainda hoje, ainda que nós vivamos num período de graça, Deus continua sendo santo e continua querendo que o seu povo viva uma vida de santidade. Em segundo lugar, o livro fala do sacerdócio e o tabernáculo, que vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 20. O sacerdócio só podia ser exercido através da família aarônica, da família dos levitas, uma das 12 tribos de Israel, descendentes de Levi. Tá? O sacerdote era aquele que se interpunha entre Deus e os homens, tá bom? No princípio era Arão e os seus familiares, os seus filhos. Posteriormente, mas também haviam os levitas, né? Como a família de Corá, por exemplo, que era uma família de levitas e não era da família de Arão, né? E também esta parte que fala sobre o tabernáculo. E o tabernáculo, gente, é algo extraordinário. Porque o tabernáculo, ele também aponta para Jesus de uma forma linda. Eu vou mostrar para vocês lá no fim, quando eu falar de Cristo no livro de Levítico, tá bom? Em terceiro lugar, nós temos o tema da pureza e a impureza. O que era puro, o que não era puro, o que podia ser ofertado como um sacrifício, o que podia comer, o que não podia comer, quais animais eram os impuros. Tudo isso é definido nos capítulos 11, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 33. Em quarto lugar, nós temos o dia da expiação, que é apresentado aqui no capítulo 16, nos versículos 1 a 34. E aqui merece uma explicação. Gente, todos os dias sacrifícios eram feitos no tabernáculo. E normalmente, quando você entrava no tabernáculo, o primeiro utensílio que você encontrava era o altar de bronze, onde o indivíduo que tinha cometido um pecado, ele ia lá e dava um animal perfeito para que o sacerdote o sacrificasse. Mas no dia da expiação, só neste dia, também chamado Yom Kippur, dia de Kippur é cobrir, né? Kippá é cobertura. Kippur é o dia em que os pecados eram expiados, cobertos. Só nesse dia, o sumo sacerdote, somente ele, podia entrar nos santos dos santos. Então vejam, ele quando entrava só tinha uma porta, gente. Só tinha uma porta. E essa porta é Cristo.
Logo depois da porta do tabernáculo havia o altar de bronze, o altar onde os sacrifícios eram feitos. E ali também aponta para Jesus, porque Jesus morreu como sacrifício, como cordeiro no nosso lugar. Depois do altar de bronze vinha a pia lavatória. A pia lavatória, o sacerdote ele entrava com a mão ensanguentada, né, depois de ter feito o sacrifício, e lavava a sua mão, as suas mãos, antes de entrar no tabernáculo. Jesus também é água viva, que não só mitiga a nossa sede, mas também nos purifica. Aí ele entrava no lugar santo. No lugar santo, à esquerda, tinha a menorá, ou aquele candelabro de sete braços. A menorá, ela deveria ser acesa continuamente, diariamente, através do óleo, do azeite mais puro, que era renovado pelos sacerdotes diariamente. A menorá também aponta para Jesus, que é a luz do mundo. E dentro ali do tabernáculo, no lugar santo, não entrava uma réstia de luz do sol. O que iluminava ali era a luz da menorá, que representa Jesus, que é a luz do mundo, como também a sua palavra, né? Que é lâmpada para os meus pés, é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Do lado direito ficava a mesa dos pães da proposição. Eram pães que os sacerdotes substituíam uma vez por semana. E no dia que eles substituíam, eles comiam um pão antigo e colocavam um pão novo. Ali também fala de Jesus, porque Jesus é o pão da vida, que nos alimenta o espírito e a alma. Não é? Amém? Em seguida vinha o altar de incenso, em que o sacerdote, ele ali diante do véu, antes do Santos dos Santos, ele intercedia pelo povo de Israel queimando incenso. Jesus é o nosso intercessor. É Ele quem está diante do Pai intercedendo por nós. Não é lindo, gente? E aí então vinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O véu fala do corpo de Cristo que foi rasgado. No dia em que ele foi morto na cruz, houve um terremoto e o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. Deus rasgou o véu. E ali, como o autor de Hebreus diz, que nós temos um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus e podemos chegar até ele com intrepidez, com coragem, através do véu que é o seu corpo. Então o véu também falava de Cristo. Mas dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era uma peça importantíssima, porque ali representava a glória de Deus, a habitação de Deus. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 elementos. Tinha o vaso do maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha as tábuas da lei. Esses 3 elementos eram condenatórios para Israel. Então aqueles 3 elementos eram altamente condenatórios, mas acima deles havia uma tampa chamada de propiciatório. Era ali que o sumo sacerdote jogava o sangue, né, dos sacrifícios dos animais puros para expiar, para cobrir, de maneira que Deus olhava de cima, ele não via o que condenava o povo, ele via o sangue de um animal perfeito. Aquele sangue era também aspergido em todo o Santos dos Santos, não só na tampa, mas embaixo também no chão. E isso aponta para o fato de que Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, é propiciação para os nossos pecados. Significa que quando Deus olha para mim e para você, ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue de Jesus aspergido sobre nós. E isso fala do dia da expiação, que apontava para o dia que Jesus na cruz morreu pelos pecados de toda a humanidade. Não é sensacional, gente? Não é extraordinário? O livro de Levítico aponta para isso, aponta para o fato de que um dia Deus haveria de perdoar definitivamente os pecados do mundo. Naquele tempo, todo ano tinha que ser repetido. Por quê? Porque o sangue de touros e de bodes não podem perdoar. No dia da expiação também tinha algo interessante. Haviam 2 bodes. E o sacerdote impunha a mão sobre eles. Um era degolado e o sangue ia para a expiação no Santos dos Santos. O outro era levado para o deserto e de cima de uma montanha ele era jogado lá para baixo para Azazel. E muitos acreditam que era morrendo para provar, né, para o próprio demônio de que agora o povo estava limpo dos seus pecados. O livro de Levíticos, né, tem a ver com os levitas, que eram aqueles que oficiavam
né? O sacerdócio e também os sacrifícios. E por último lugar, sétimo lugar, Cristo no livro de Levítico. Onde que está Jesus ali? Jesus é representado por todos os sacrifícios. Todos. Mas Jesus também é o nosso grande sumo sacerdote, porque a Bíblia diz que hoje ele está à destra de Deus, Pai, intercedendo por nós, diariamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, intercedendo por mim e por você. É por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.